Com vocês, Túlio Bertini, moeda e inflação que impacta no final do ano. Obrigado, boa noite, pessoal. Antes de mais nada, eu queria agradecer a oportunidade de estar podendo mostrar um pouco do que a gente vem estudando nos últimos anos e, principalmente, ser um tema desse total interesse meu, né? Eu queria falar, isso que eu vou falar para vocês aqui eu levo muito a sério. Eu venho utilizando nos últimos 2 anos como filosofia de investimento, estratégia de investimento, o que eu vou falar hoje para vocês aqui. A gente escuta muito falar, não sei quem falou, que é o seguinte: não existe nada mais prático que uma boa teoria, né? A teoria boa é a teoria que tem aderência à realidade. Aquela teoria que tem mais aderência à realidade é aquela que você pode mais utilizar na prática. Eu venho utilizando essa visão do mercado financeiro nos últimos 2 anos, com razoável sucesso. Tenho mestrado em economia e finanças, estudei a teoria mainstream e nunca tive coragem de utilizá-las no mercado. E hoje, depois de ter contato, alguns anos atrás, já com a teoria austríaca, eu consigo ter hoje coragem de utilizar uma estratégia que para mim faz sentido lógico e me ajuda muito na minha visão de investimento. Eu queria só passar ali o primeiro slide, se alguém puder passar para mim. Se eu puder definir a apresentação de hoje para vocês em poucas palavras, essa palavra seria a não neutralidade da moeda, né? Acabou de falar do Milton Friedman, eu lembrei que Milton Friedman, ele defende. Qual a diferença, né? Milton Friedman fala que a moeda é neutra. A escola de Chicago advoga a neutralidade da moeda. Ou seja, o que é a neutralidade da moeda para eles? Que no longo prazo, qualquer acréscimo de moeda na economia só teria impactos em níveis gerais de preço. Não teria impactos reais na economia, não alteraria investimento, não alteraria lucro de empresa. No limite, isso seria repassado para preços no longo prazo, então ficaria tudo 0 a 0, digamos assim. Os austríacos, eles discordam disso, dessa visão. Os austríacos falam que não tem nada disso, a moeda não é neutra. A moeda não é neutra porque a moeda ela não entra em níveis, ela não entra na economia de forma proporcional, tudo ao mesmo tempo, em níveis de preço. A moeda ela entra por determinados canais da economia, de forma desproporcional, de forma diferente entre os diversos setores da economia, e assim ela afeta diferentemente esses setores da economia. Por exemplo, 2 conceitos importantes da não neutralidade para os austríacos é a questão que a moeda ela gera uma redistribuição de renda. O primeiro cara, ou a primeira pessoa que recebe essa moeda, primeiro recebe essa moeda, tem vantagem em relação ao último que pegou essa moeda. Porque o último que pegar essa moeda, quando ele for comprar, os preços já aumentaram. Está entendendo? Então, o acréscimo de moeda na economia já era uma distribuição de renda em favor daqueles que primeiro pegam esse dinheiro novo que entrou no mercado. Então, esse é o primeiro impacto, isso é o primeiro argumento de que a moeda não é neutra, no curto prazo, em qualquer prazo. O outro argumento de não neutralidade da moeda é a questão dos ciclos econômicos, que o Daniel fala muito bem, ele tem uma palestra só sobre ciclos, ele dá uma visão geral sobre o ciclo econômico. Meu objetivo não é falar sobre ciclo econômico hoje com vocês, digamos assim, eu vou falar um pouco, eu vou colocar uma lupa e vou falar, digamos assim, uma visão mais aplicada da visão de ciclos. Seria o primeiro impacto da geração da expansão monetária na economia e na bolsa de valores. Seria o seguinte: como que esse boom se manifesta no primeiro momento? O ciclo ele vai falar como que se manifesta o boom, como que acontece a correção, como a economia corrige, que é o que a gente está acontecendo agora no Brasil. Houve um boom de 2007 por injeção monetária, de 2006 a 2011, e agora a gente está na fase de correção. Esse seria o ciclo, tem uma visão bem interessante que eu recomendo que vocês assistam a palestra do Daniel sobre isso. Então, pode passar para o próximo slide. Então, eu pretendo falar com vocês hoje o seguinte: evolução e a importância da moeda para a civilização, inflação monetária versus inflação de preço, níveis de preço, essa discussão sobre não neutralidade da moeda e neutralidade da moeda, como que isso impactou as políticas dos governos, como vem justificando as políticas de expansão monetária dos governos. Depois eu quero falar um pouco do processo de criação de moeda, acho que é a parte mais chata hoje para vocês, talvez mais densa,
seria esse processo de criação de moeda pelo Banco Central e pelos bancos comerciais. Depois eu vou falar um pouco dos indicadores que eu utilizo para avaliar a expansão monetária e que me ajudam muito nos meus investimentos. E por último eu quero falar dos efeitos, dos impactos da expansão monetária na economia e na Bolsa de Valores. Então, primeiramente eu queria falar para vocês um pouco sobre a evolução da moeda. Rapidamente, isso aqui evoluiu a história, nós temos um livro muito bom que é História do Dinheiro, é bom como documento histórico. Então a humanidade começou com escambo, as trocas começaram com escambo, dinheiro, produtos versus produtos. Ao longo do tempo, as pessoas espontaneamente começaram a escolher como moeda aqueles produtos que eram mais transacionados na economia. Elas perceberam que estocar aqueles produtos que as pessoas mais aceitavam era muito mais eficiente do que ficar procurando, do que ficar querendo achar alguém que queira o produto que você está produzindo. Então as pessoas começaram a adotar o gado, foi um produto bastante transacionado. Depois adotaram o sal, foram percebendo que o sal tinha qualidades melhores que o gado, até que chegaram nos metais. Os metais, ouro e prata, foram os que foram que persistiram mais no tempo como meio de troca, como moeda, pelas características físicas, fácil de cunhar, de carregar, de homogeneidade, todo o metal era parecido. Então o ouro e a prata persistiu na história como o meio de troca, digamos assim, mais consistente, né? Ao longo do tempo começou a ficar perigoso carregar ouro e prata no bolso e andar na rua com ouro e prata, né? O pessoal teve que começar a deixar esse ouro em algum lugar. Aí alguém ofereceu na época o produto: deixa seu ouro aqui, o início dos bancos, deixa seu ouro e sua prata aqui, eu te dou um recibo, que isso vale X pesos em ouro, a quantidade de ouro ou prata que você tem. Com o passar do tempo, esses recibos, que se chamavam substitutos de dinheiro, passaram a ser transacionados como se dinheiro fosse, como se moeda de prata e ouro fosse. Isso foi a evolução. Até pouco tempo atrás era assim. O dólar, se vocês imaginarem a década de 60, 50, o dólar tinha lá, vale X gramas em ouro. Se você quisesse, ia lá, trocava o dólar por ouro. Recentemente, relativamente mais, na história mais recente, o que aconteceu? Os governos falaram assim: esse negócio de redimir em ouro não está com nada, não tem mais ouro, agora vocês vão confiar em mim. Se eu falar que isso aqui vale $1, é $1, se vale R$1, e não tem mais lastro nenhum. É o que a gente chama de moeda fiduciária de curso forçado. Curso forçado porque se você negar a moeda estatal, se você falar assim, não quero receber real, ou moeda em real, você vai preso. Você não pode negar. Então hoje a gente vive na era da moeda fiduciária de curso forçado. Só para fazer uma... Alguém sabe a diferença da moeda estatal, uma moeda estatal e da moeda estatal e de uma moeda que já passou pelo crivo do livre mercado? Mais ou menos a diferença de consistência, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. Essa é a moeda estatal, no real. E essa aqui é uma que já passou pelo livre mercado. Era assim, ó. Eu queria... Ó. Eu queria, em nome do Instituto, sortear essa moeda aí no final da apresentação. Isso aqui é para vocês aguentarem até o final, hein? Sem fazer pergunta. Não. E sem fazer barulho, sacanagem. Sério, sorteio no final pra galera aí. Assine a lista de presença. Isso aí é prata pura, deixa eu só falar. Essa moeda, essa é uma Silver Eagle. Bonita. Cunhada de prata pura, cunhada pelo governo americano, senão pela casa de moeda, né, do governo americano. Ela tem 32 gramas aproximadamente. E 32 gramas, é isso, 32 gramas, né? 2 gramas. E é isso. É uma moeda que era muito utilizada, foi utilizada durante séculos, né? Séculos, né? Séculos. O ouro foi mais e a prata foram mais utilizados ao longo espontaneamente, isso é bom falar,
ao longo do processo de mercado da história da humanidade. Vamos passar. Então, qual que é a importância do dinheiro, da moeda do dinheiro? Então, isso é importante a gente ter essa noção. Ele é considerado o sangue da economia, o dinheiro é considerado o sangue da economia. Ele não foi inventado, como eu disse para vocês anteriormente, ele surgiu espontaneamente no mercado. As pessoas passaram a adotar aqueles produtos que eram mais transacionados. Não teve ninguém falando, acho que a discussão passada foi um pouco isso. Não teve ninguém falando, agora essa moeda que vai valer, de ouro aqui, de prata. Não teve ninguém. As pessoas foram utilizando isso ao longo do tempo. Qual que é a principal função? A principal função, a única função, falam que a única função é meio de troca, que as outras funções do dinheiro, unidade de conta, reserva de valor, todos derivam de meio de troca. Se não fosse utilizado como meio de troca, não seria reserva de valor, não seria unidade de conta, não seria nada. E a moeda nada mais do que representa bens e serviços transacionados na economia. Ela, por si só, ela é um facilitador da troca, ela representa bens da economia, bens e serviços. Por exemplo, se o Fábio aqui me pagasse 30 reais em troca dessa palestra que eu estou dando, aí eu pego esses 30 reais que você me deu e saio daqui e vou no cinema e compro um ingresso de cinema. O que eu estou fazendo? Eu estou trocando a minha palestra por um ingresso de cinema. O dinheiro só facilitou essa troca. Perceba a eficiência disso. Eu não preciso ir lá na frente da bilheteria do cinema fazer uma palestra de economia, torcer para que eles gostem e que ele, pode entrar agora, aceitei, foi útil para mim. Não, não precisa gostar disso, entendeu? Eu simplesmente peguei o dinheiro, fui lá, já consegui esse dinheiro com aquele público especializado que gostava da minha palestra, fui lá e comprei qualquer outro produto. Quis com essa palestra que eu dei. Então, perceba o tempo que eu economizei com o dinheiro, com esse fato do dinheiro me facilitar essas trocas. O dinheiro, ele poupou tempo, ele fez com que a gente tivesse tempo para fazer o que a gente mais gosta. E mais, o dinheiro, ele possibilitou o cálculo econômico. Como que eu posso explicar isso para vocês? Ele possibilitou, por exemplo, que as pessoas passassem a saber o quanto de lucro em termos de sal, o peso de sal, o peso de prata, o peso de qualquer outro bem que estava sendo utilizado como moeda, quanto de lucro eles estavam obtendo naquela atividade que eles estavam exercendo. De forma que ao longo da história da humanidade, as pessoas foram se especializando naquilo que lhe dava mais lucro, ou seja, naquilo que as pessoas estavam falando que ele era bom, que estavam comprando dele. Então isso fez com que as pessoas se especializassem, especialização do trabalho, naquilo que elas tinham mais habilidade, naquilo que elas conseguiriam oferir mais lucro. Com isso, a humanidade deu um salto de produtividade, permitiu que houvesse um salto de produtividade, um avanço civilizacional imenso, a ponto que a gente chegou hoje no nível que a gente está. Só que sabe, toda boa história tem seus vilões, né? Toda grande boa história tem seu vilão. E na história da moeda, quem que é o grande vilão? O governo. A história da humanidade, ela se confunde com a história dos governos abusando do seu poder de emissão monetária. Por que o governo emite moeda? Porque, como eu disse, a moeda não é neutra. O governo, como ele é o primeiro que emite a moeda e o primeiro que gasta, ele tem vantagem sobre todos os demais que pegam esse dinheiro depois para gastar. Por quê? Porque os produtos vão estar mais caros depois. Ele emitiu uma quantidade de dinheiro, esse dinheiro for percorrendo na economia, os preços vão aumentando ao longo do tempo, e as pessoas vão comprando mais caro que pegaram esse dinheiro depois. Na verdade, está tendo uma transferência de renda das pessoas que pegaram esse dinheiro depois para o governo, que eles chamam de imposto inflacionário. Vocês já ouviram falar isso? Então é muito mais fácil você emitir moeda e gerar um imposto que ninguém percebe que está pagando, do que aumentar o imposto explicitamente. Entendeu? Não sei se deu para... Então esse é todo o incentivo que os governos têm de ser um monopolista da moeda, de emitir moeda. E é essa a diferença crucial entre os austríacos. Os austríacos focam muito nessa questão. A causa da inflação, dos preços aumentando, não é a inflação de preços, é a inflação monetária. A causa dos preços aumentando
é o fato de estar entrando mais moeda na economia, e não porque os níveis gerais de preços aumentaram, não porque houve um clima, um terremoto, essas coisas excepcionais que o Manteiga vive falando, não, sazonal, caiu o preço do alimento. Se os preços estão aumentando continuamente, é porque está tendo inflação monetária. Não tem como os preços, isso que eu quero mostrar para vocês depois, não tem como os preços aumentarem consistentemente ao longo do tempo se não tiver dinheiro entrando. E aí existem as teorias monetaristas, o pessoal de Chicago, o pessoal justificando de alguma certa forma a necessidade dessa contínua emissão monetária. Historicamente foi assim, sempre foi entendido que inflação era sinônimo de expansão monetária. Sempre foi na história econômica, até Keynes, até 1930, 35, começaram a mudar o entendimento ou as palavras. Inflação, a partir de Keynes, passou a ser aumento nos níveis gerais de preço, como se os preços aumentassem todos ao mesmo tempo e na mesma proporção. Isso a gente percebe na comunicação do Fed. O Fed, em 1919, tem a fonte aqui se vocês quiserem acessar, em 1919 o Fed assumia que inflação era acréscimo de moeda na economia. Aqui é a adição de moeda mais do que o aumento na produção de bens. Isso era inflação. Em 1978 já começaram a mudar o discurso. Não, as forças inflacionárias que vão desde uma depreciação cambial ao aumento dos custos do trabalho, o aumento dos salários, e um clima severo. Quer dizer, são questões que realmente não têm conexão, são a consequência, não a causa da inflação de preços. É que um tem culpado, o outro não, né? Exatamente, tira a culpa de mim. Mas qual que é o problema disso? Qual é o problema de chamar a inflação de aumento nos níveis gerais de preços? Né? O grande problema de você chamar a inflação de aumento nos níveis gerais de preço é porque você tira o foco dos reais efeitos danosos que um acréscimo constante de moeda na economia gera. Como a moeda não é neutra, como eu disse para vocês, um acréscimo contínuo de moeda na economia gera concentração e desigualdade de renda. Quem primeiro pega essa moeda, essa concentração de desigualdade que os governos vivem falando, que o Piketty vive falando, eu quero mostrar isso numa apresentação para vocês, com dados empíricos, mas isso é fruto da injeção constante de moeda na economia por parte dos governos. Tem uma galera que pega esse dinheiro primeiro, a galera vai ficando mais rica que pega por último. Isso é fácil de entender isso. É relativamente simples e não se discute isso, não se discute na mídia, não se discute na academia, eu não sei qual que é, não tem debate nenhum sobre isso. Tem que ter uns loucos que nem a gente falando, senão não tem debate sobre isso. O outro ponto é os ciclos econômicos. Enquanto está entrando moeda na economia, todo mundo está gastando, todo mundo está investindo, todo mundo está... Mas aí quando vem o aumento dos custos, aí os investimentos se mostram errôneos, onde a oferta e a demanda não se casam mais, que vem o bust. Isso aí é explicado pela teoria dos ciclos. O Daniel tem uma aula excelente só sobre isso. Eu não quero entrar nessa discussão, eu vou entrar mais na parte do boom. Como que esse dinheiro ele impacta a bolsa de valores da economia na primeira entrada, assim, como seria esse mecanismo. Aí o Daniel tem uma mais completa que fala do bust, explica todo o mecanismo mais geral, mais teórico disso daí. E é esse cenário que a gente se encontra hoje, onde os governos estão no seu ápice de emissão monetária. Os governos hoje estão emitindo dinheiro como se nunca emitiu na história da Terra, da humanidade. Isso é uma coisa de louco. Hoje o governo emitiu R$1 e R$100, não faz diferença nenhuma, o custo é o mesmo. Eles criam dinheiro a partir do nada. E como que eles criam? Aí eu vou entrar na parte chata com vocês, por isso que a moeda de prata ali para vocês ficarem até o final. Os bancos centrais eles criam dinheiro a partir de aumentos na base monetária, que eu vou explicar para vocês o que é mais na frente. E os bancos comerciais eles têm o potencial de multiplicar esse dinheiro novo criado pelos governos na base monetária. Vocês já ouviram falar, essa multiplicação é o que a gente chama de sistema de reservas fracionárias. Não sei se alguém já ouviu falar nisso. Sistema de reserva fracionária. Vocês já ouviram falar que se todo mundo aqui for pegar o dinheiro no banco agora, ou todo mundo sair para pegar o dinheiro no banco, só uma fração dele vai estar lá, né? Todo mundo não consegue pegar esse dinheiro. É por essa capacidade que os bancos têm de criar dinheiro a partir do nada, multiplicando mantendo apenas uma fração lá no banco como reserva dinheiro físico e criando dígito eletrônico para empréstimo, criando dinheiro mesmo,
A partir do nada. Próximo. Então aqui, ó, só para dar um exemplo, aqui é a base monetária. O que é a base monetária? É onde o Banco Central tem o poder de injetar liquidez no mercado interbancário. A base monetária ela é composta de dinheiro físico emitido, né? As cédulas que estão nas nossas carteiras e nos caixas do banco. Nos caixas seriam os guichês e os caixas eletrônicos, aqueles dinheiro que fica lá, mais uma reserva bancária dos bancos comerciais depositada no Banco Central. É aqui que o Banco Central injeta liquidez ou retira liquidez para regular o nível de juros da economia. Então, se ele injeta muito dinheiro na conta bancária, comprando títulos e colocando dígitos eletrônicos nessa conta, tem muito dinheiro. Se tem muito dinheiro, cai os juros. Se ele recompra esses títulos nessa conta de reserva lá dos bancos, como se fosse uma conta corrente dos bancos comerciais no Banco Central, ele aumenta os juros. Então aqui o dinheiro criado pelo BACE é multiplicado a partir da base monetária em direção aos agregados monetários, que eu vou mostrar para vocês. O Banco Central atua aqui. Em cima disso, os bancos comerciais têm a capacidade de ampliar essa massa monetária, de forma que o Banco Central não tem total controle sobre quanto que vai ser aumentado isso daí. O Banco Central ele tem a capacidade de, digamos assim, de falar assim, vai, cria se você quiser aí, quando você quiser, eu liberei aqui, tem disponível, você pode multiplicar dinheiro. Só que eles não têm a capacidade de obrigar os bancos a dar empréstimos. Os bancos, as pessoas têm que querer esse dinheiro e os bancos têm que querer emprestar. É por isso que os governos sempre têm um banco estatal, né? Caixa, Banco do Brasil, se os bancos comerciais estão com medo de emprestar, eles, meio de Caixa, Banco do Brasil, BNDES, eles vão lá e botam na marra, com dinheiro, crédito para qualquer um. Custo financiado. Então, apesar do sistema bancário de reservas fracionárias, os bancos multiplicam essa base monetária de empréstimos em cascata em cima desse dinheiro novo. Quer dizer, é o que eu falei agora, quer dizer, não dá para obrigar o burro a beber água, né? Você pode levar ele até a porta do açude, mas você não consegue, até a beira do açude, mas você não consegue obrigar ele a beber água. Mais ou menos assim que funciona com o sistema bancário. Não é à toa que o Manteiga vive na TV reclamando, pô, precisamos de crédito, os bancos não querem dar crédito e tal. Então, aqui estão os agregados monetários. O M1, que é o Papai Noel do poder público, mais os depósitos à vista em conta corrente. O M2, que é o M1, mais os depósitos a prazo, digamos assim. O M3 e o M2, mais cotas de fundos de investimentos, operações compromissadas. E o M4, M3, mais títulos públicos, em geral. O que eu costumo olhar mais é esses dois aqui, é a base monetária, o M1 e o M2. Vocês vão ver mais à frente. Pode passar. Então, como que o Banco Central cria a moeda? Como que funciona? Como que é o mecanismo? O principal mecanismo que ele utiliza, que é via alterações na taxa de juros, na Selic, vocês já ouviram falar na TV, ele faz isso, essas alterações, por meio das chamadas operações de open market. Essas operações, elas acontecem naquela conta que eu falei para vocês, naquela conta de reserva. Sobe lá um pouquinho, só para te falar. Sobe lá. Aqui, lembra que eu falei para vocês? Que o Banco Central mexe na conta corrente que os bancos têm lá no Banco Central? Exatamente. Pode voltar lá. É exatamente aqui que o Banco Central atua. Então o banco pode criar moeda escritural nas contas reserva dos bancos. Ele simplesmente coloca dígitos eletrônicos em troca de títulos públicos, no chamado operações de open market. Assim ele acrescenta ou retira a liquidez desse mercado interbancário, dessa conta corrente, porque essa conta corrente ela serve como empréstimos entre bancos. Os bancos se emprestam dinheiro, quanto mais liquidez, menor a taxa diária de juros, e aí que ele calibra a taxa de juros do mercado, Selic. O governo fica injetando e tirando liquidez para calibrar a meta da Selic. Isso é interessante. Esse é o principal mecanismo. E aumenta a liquidez, aí os bancos, com o aumento da liquidez, os bancos, ou redução dos juros, os bancos se veem com mais dinheiro em caixa, e assim eles têm capacidade de gerar mais empréstimo em cascata, de multiplicar mais esse dinheiro, de gerar um maior impacto em termos de empréstimo.
como os bancos criam moeda? Os bancos criam moeda, basicamente como eu te falei, eles só são obrigados a manter um percentual dessa base monetária criada, desse dinheiro novo criado em caixa. Se todo mundo for lá pegar, não vai ter esse dinheiro, mas o Banco Central ele fala assim, ó, você pode manter essa quantidade, eu aceito que você mantenha essa quantidade mínima de dinheiro aqui em caixa, para não quebrar o sistema todo, para você suprir a sua necessidade diária de oferecer dinheiro se alguém vier pedir. E o que for acima disso, você pode criar de empréstimo, você pode gerar empréstimos em cascata, você pode fazer empréstimos sucessivos. E é assim que os bancos comerciais conseguem multiplicar a base monetária. Eles multiplicam a base monetária com uma taxa inversa a esse percentual compulsório definido pelo Banco Central. Vocês vão ver um APG de ordem 1 sobre M aqui, ó, só para dar um exemplo, pode passar. Exato, e a parte chata. Então, com um compulsório de 40%, ou seja, o Banco Central foi lá e exigiu para os bancos, ó, você empresta 40% você tem que deixar em caixa para suprir eventuais saques. 40% dos depósitos, né? 40% dos depósitos, exato. Tem que deixar em caixa para suprir os saques. O que acontece? Os 60% ele pode gerar um empréstimo em cascata. Como que funciona isso? Por exemplo, Fábio aqui é o banqueiro central, foi lá e emitiu na base monetária R$100. Maurício é o Banco do Brasil. Maurício, de cara você não pode utilizar o 100, você só vai poder utilizar 60. Você vai ter que manter 40 em caixa. Tá? Aí, o Salério foi lá, pegou esses R$60 emprestado e sei lá, pagou um churrasco. O churrasqueiro foi lá, pegou esse dinheiro que o Salério gastou com ele, depositou direto de novo no Banco do Brasil, o Maurício. O Maurício, opa, 40% tem que manter em caixa. Ele empresta os outros 60%, que é R$36. Aí alguém pegou esse dinheiro do Maurício, alguém pegou esses R$36, pagou uma cervejada em algum lugar, o cervejeiro pegou, depositou esses R$36 no banco, só que o Maurício de novo tem que manter 40%, R$14. E pode emprestar os 60%, sucessivamente, até que essa cadeia de empréstimo zero na OPG, e aí no final desse processo, o potencial de criação de dinheiro foi de R$250, ou seja, acima de R$100 que o Banco Central criou, o Fábio criou, o Maurício conseguiu criar R$250 de empréstimo, ou seja, dinheiro que não tem laço, criado a partir de nada. E é do nada mesmo, né? 100% do nada. 100% do nada. Então, o que aconteceria se o Banco Central reduzisse o compulsório que nem o Manteiga fez ontem? A capacidade dos bancos criarem aumenta. Por isso que ele está desesperado, porque está vendo que as pessoas não estão gastando, todo mundo está meio endividado. Não, vamos dar mais estímulo aí para continuar a economia bombando, crédito e tal. Vamos gerar mais inflação, né? E aí o que acontece? Com 20% dobrou a capacidade de criação. Esse processo todo poderia gerar R$500 de crédito a partir de 100. Entendeu? Deu para entender mais ou menos a lógica de criação? Essa é a lógica que funciona de crédito e criação de dinheiro do nada. Então são dois principais mecanismos que o Banco Central utiliza. O primeiro mecanismo são as operações de open marketing que eu falei lá no início, que ele compra e vende títulos, tirando zeros e acrescentando zeros nas contas dos bancos. E o outro mecanismo é a alteração do compulsório. Quanto os bancos têm que manter de reserva lá no caixa para eventuais saques. Túlio, só uma perguntinha que tem a ver com isso. Qual a lógica do governo, então, aumentar os juros e diminuir o compulsório? Não, na verdade, exatamente, não dá para entender muito, porque ele aumentou os juros para conter a inflação. Por isso que o mercado fica louco com o Manteiga, com o governo Dilma. Os caras não entendem, fica pirado, fala assim, que esse governo ele quer combater a inflação, quer aumentar a inflação, ninguém entende. Você passa sinais contraditórios para o mercado. Isso a lógica é muito simples. Esse mecanismo ele é muito mais complexo do cidadão leigo entender ele. O juro é muito fácil, ele está todo dia lá. O juro é político, é difícil alterar o juro. Ele poderia aumentar. Aí aumenta o juro e artificialmente fala, estou combatendo a inflação. Só que não pode baixar a inflação. Hoje, a gente não pode baixar a inflação. O que ele faz? Vou usar o mecanismo que abaixa a inflação, mas é que eu tenho que compensar para poder manter a inflação alta. É isso que ele tem que fazer.
sinais contraditórios, realmente. É politicamente mais difícil se alterar o juro, entendeu? Para estimular a economia. A inflação já está pegando e tal, não sei o quê. Pô, vai baixar o juro, vai gerar mais inflação. Será que não é porque quando se aumenta, quando ele utiliza o mecanismo de juros, enfim, da Selic para controlar a inflação, tem consequências mais amplas na economia, então, ou seja, investimento, consumo, etc. incluso. E quando ele aumenta o crédito, nesse caso não seria uma contradição, porque ele está focando no grupo de pessoas, por exemplo, eu quero abrir crédito, quero diminuir o compulsório para aumentar o crédito para pessoas físicas, por exemplo. Aí não é uma coisa generalizada na economia. Então não seria contraditório, porque seria uma política no geral seria contraditório. Os efeitos do aumento de crédito para a pessoa física, por exemplo, seriam consideravelmente maiores do que o aumento na taxa de juros básica da economia. Pode ser que sim, pode ser, mas acontece que é o seguinte, tem a taxa definida pelo Banco Central, que é a Selic de curto prazo, e tem as taxas de mercado, né? Eu entendo que a Selic pode ter um impacto nas taxas de mercado, como você está colocando, nas outras taxas, mas você concorda que uma redução da Selic iria beneficiar o crédito do consumidor, entendeu? Só que seria politicamente, entendeu? No ambiente onde todo mundo está falando da inflação. Pô, vai diminuir mais o juro para gerar mais inflação? É a primeira coisa que eu falar, né? Tá entendendo? Então, quer dizer, então eu quero estimular, mas então reduz o compulsório. Porque reduz o compulsório e eu posso, por meio do Banco do Brasil e da Caixa Econômica, empurrar mais crédito para quem quiser. Tem mais potencial de gerar crédito sem precisar falar que eu estou reduzindo os juros da economia, entendeu? Eu acho que é bem por aí. O compulsório é uma interferência governamental, certo? O governo está obrigando o banco a manter aquele quantia de dinheiro praticamente congelado. Isso. Como liberal, que alternativa você daria isso? Você acha que o compulsório poderia deixar de existir sem ter nenhuma adversidade? Concorrência com moedas. Aquelas moedas que mantessem seu valor ao longo do tempo seriam as mais desejadas. Só uma parte. O compulsório não é uma interferência governamental no sentido de que os bancos gostariam, na economia livre, os bancos gostariam de praticar zero. Okay? Ele é mais uma garantia do governo, okay? No sentido de garantir que o sistema não quebre. Okay? Num arranjo livre, sem Banco Central, muito provavelmente o compulsório seria de 100%, não de 40%. Okay? Dado que ninguém vai resgatar o banco, a quantidade de recursos que é depositada à vista, olha, as pessoas querem segurança disso. Elas não querem que o banco transforme seu depósito à vista em investimento. Ok? Então, um sistema livre, não é que o compulsório subiria, ele seria muito perto ou até superior a 100%, dado que os bancos gostariam de ter credibilidade e reputação na prática. Então, a interpretação correta desse fenômeno é essa. O governo é praticado com compulsório abaixo de 100%, você tem uma instituição chamada Banco Central que garante o sistema. Sem ela, seria muito perto de 100% ou até superior. E aí, isso ia ser percebido pelas pessoas do mercado, né, com essa concorrência de moedas, se houvesse. Quer dizer, as pessoas iam perceber que, pô, tem uma moeda que eu venho aqui mês em mês, semana a semana, eu compro menos produtos com ela. E tem uma que sempre está me dando poder de compra. Pô, então eu vou para essa, vou usar essa daqui que parece mais confiável, entendeu? Daniel, Pessoal, só para continuar, a gente já fez no final, a gente está... só para te perguntar sobre o comentário. Pergunta para ele. Não, mas enfim, é rápido. É só por gentileza. Deixa continuar, deixa no final. No final, se quiser, é porque falta bastante aqui. Vamos lá. A tortura é grande. Então aqui é só para vocês terem uma noção dessa capacidade de criação de moeda por parte dos bancos comerciais. A base monetária é esse nível que está em preto aqui, ó. Olha só. O M1, que é o primeiro agregado monetário, que inclui dinheiro físico e dinheiro em conta corrente, é o que está em amarelo. O M2, que inclui o M1 mais os depósitos à vista, que está em poupança, que está em LCI, LCA, em títulos CDB, títulos de prazo
depósitos a prazo, olha só, é 9 vezes o valor do M1. Quer dizer, isso aí mostra o potencial que esse dinheiro tem para a economia, afetar a economia e gerar inflação de preços, porque a inflação já está sendo gerada, inflação de monetária. Pode passar. Aí eu queria falar quais são os indicadores, então, para acompanhar essa emissão monetária. Eu gosto de 2 indicadores que eu mais acompanho. O primeiro é o M2. Por que o M2? Porque o M2, para mim, ele mostra o seguinte, que todo dinheiro, todo crédito que tem capacidade de afetar a economia no curto prazo, de ser sacado e ir para a economia rapidamente, ou está na forma de dinheiro físico, papel moeda, dinheiro físico, ou está na conta corrente dos bancos, ou está em algum depósito a prazo do CDB que eu posso tirar rapidinho, transformar em conta corrente para gastar. O outro indicador que eu acompanho é a diferença entre M1 e base monetária. Por que M1 menos base monetária? Deixa eu mostrar, pode passar, para mostrar o que é o meio fiduciário. O meio fiduciário é a diferença entre o M1 menos a base monetária. Corta aqui, sobra depósito à vista em conta corrente, menos o dinheiro que está no caixa dos bancos e nos caixas eletrônicos, menos o que está na conta reservas no Banco Central. Teoricamente seria conversível em dinheiro físico, em lastro. O que sobra? O meio fiduciário, então, é todo o depósito à vista, que não tem lastro em dinheiro físico, nem naquele dinheiro físico que está no caixa dos bancos, nem no dinheiro físico que está lá no Banco Central. Ou seja, é aquele dinheiro eletrônico mesmo que não tem lastro nenhum, que está circulando no cartão de crédito. Quando a gente passa o cartão, você acha que é físico, aquilo é só dígito eletrônico, é o meio fiduciário, não tem lastro nenhum, está flutuando por aí. Por que eu gosto dele? Porque ele é uma medida mais precisa da expansão do crédito da economia. Todo o crédito criado e gasto, de uma certa forma, passa pela conta corrente das pessoas, tem que passar de alguma forma antes de ir para um depósito a prazo, por exemplo, dar uma passada na conta corrente antes, ou para sair também, né? Ele funciona como uma amostra do fluxo de entrada e saída do dinheiro sem lastro na economia real. Ou seja, se esse dinheiro sem lastro está aumentando, sinal que a economia vai começar a sentir o efeito desse dinheiro de forma real, vai afetar a economia de forma real e a bolsa de valores, como eu vou falar mais à frente para vocês. Então essa é a minha medida que eu gosto de utilizar. Pode passar. Aqui é só para você ver, eu tentei mostrar uma correlação rápida. O meio fiduciário ele é volátil, esse aqui em vermelho, ó, com a média móvel aqui. Botei inclinação pontilhado, isso aqui é inflação. O IPCA, uma média móvel do IPCA. Vocês podem ver que, de uma certa forma, o meio fiduciário ele sempre está antecipando a inflação de preço, né? É o dinheiro entrando na economia, aquecendo a economia, depois começa a manifestar a inflação de preço. Estagna, inflação de preço arrefece. Sobe, inflação de preço responde. Entendeu? Isso mostra o dinheiro impactando a economia ao longo do tempo. Como ele é uma causa, ele acontece antes do efeito dele, que seria a inflação de preço. Então essa seria a inflação, o meio fiduciário seria a inflação. Aumentando a inflação, reduzindo a inflação, a consequência é a inflação de preço. O que eles chamam de inflação hoje é consequência da inflação. E aí eu chego numa parte que eu quero mostrar para vocês que só é possível preços na economia subirem continuamente e o índice da Bolsa de Valores subir continuamente, só é possível isso se tiver dinheiro entrando continuamente. Esse dinheiro sendo injetado, expansão monetária por parte dos governos. Pode passar. Isso é mais ou menos intuitivo de entender, não é difícil. Pode passar. Só para vocês entenderem. Aqui é só para mostrar para vocês que para os preços subirem continuamente, ou você tem que ter uma quantidade de produtos e serviços caindo na economia, ou você tem que ter uma quantidade de demanda aumentando, a demanda de produtos aumentando. É importante não confundir demanda com desejo. Isso aí é um erro que eu vejo muitas pessoas fazendo. As pessoas confundem muito. Mas eu demando. Não, eu desejo uma Ferrari, mas não demando uma Ferrari. Eu preciso ter dinheiro. Você só demanda se você tem cash na mão. E esse dinheiro ele vem com emissão monetária. Então eu quero mostrar para vocês que, como é
uma economia razoavelmente saudável, os produtos não estão caindo, eles não caem, eles aumentam ou mantêm constante, razoavelmente saudável, só é possível o preço aumentar continuamente se estiver entrando dinheiro. Continuamente. Não sei se deu para entender a lógica do funcionamento. A conclusão disso aqui, desse raciocínio que hoje eu fiz economia há 6 anos e não consegui entender, não me falaram isso aqui. Conclusão interessante que crescimento econômico, aumento da produtividade, aumento de produtos na economia, aumento da eficiência, mais produtos sendo produzido, implicaria em queda de preços, não aumento de preços. Se a moeda fosse razoavelmente constante, se não houvesse emissão constante de moeda. Então hoje, pode deixar. Então quer dizer, olha que loucura que o mundo que a gente vive hoje, quer dizer, correto, você já vê produtos que caem de preço, né? Computador, televisão, e produção. Eles deixam de ser produzidos? Não, eles continuam sendo produzidos. Quer dizer, por que eles caem de preço? Porque a produção deles, a produtividade desses produtos, a quantidade produzida, a taxa de produção desses produtos, ela é tão grande que ela supera a quantidade de dinheiro que está entrando para comprar elas. Ou seja, a injeção monetária não dá conta da produtividade desses setores, e aí esses setores caem de preço. Esses produtos caem de preço. Então, se a gente operasse sobre uma lógica razoavelmente no mundo onde essa lógica funcionasse, onde os governos não emitissem constantemente moeda, não inflassem, não gerassem inflação, a gente ia ganhar poder de compra ao longo do tempo. Eu não precisaria sair correndo para botar meu dinheiro no banco, atrás do banco, entendeu? Tem que deixar o dinheiro no banco, não saca dinheiro do banco, vai sacar dinheiro do banco. Quando você vai sacar dinheiro do banco, a mulher não te saca, como é que vai sacar dinheiro com uma dificuldade, né? Só a Dilma que deixa o dinheiro em casa. Só a Dilma que consegue ganhar valor ao longo do tempo. Não sei como. Mas é interessante, isso chama atenção e os maiores beneficiados dessa lógica, se imperasse essa lógica, seriam os pobres. Seriam as pessoas que não têm, né, digamos, talvez, conhecimento para estar atrás de um sistema financeiro ou de um serviço financeiro para proteger o seu poder de compra. Então, isso ocorreu nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, na segunda metade do século XX, os preços caíam e a produtividade da economia, o PIB real deles, a inflação subindo, a economia bombando e os preços caindo. A economia americana nessa época era pujante. Quer dizer, por que ocorreu isso? Porque naquela época o governo não estava emitindo dinheiro desenfreadamente para mascarar essa relação, entendeu? Então, isso aí é a prova que é possível. Diferentemente do que falam pra gente na academia, não, que deflação é ruim, vai cair preço, vai parar a produção, vai ser o caos, tem que ter inflação, porque a inflação aumenta a produção, aumenta o PIB, isso é tudo balela, tudo balela. E como funciona, qual é o impacto disso nos lucros corporativos e na Bolsa de Valores? É a mesma lógica, não tem diferença nenhuma. Para que as receitas das empresas no agregado ou os lucros das empresas no agregado continuem subindo constantemente, ou elas têm que produzir menos, ou tem que ter dinheiro entrando a mais na economia. Não sei se deu para entender, é a mesma lógica, né? Aqui até tirei um trecho desse livro do Mettler, famoso austríaco, dá para falar assim, né? É impossível que os lucros de todas ou da maioria das empresas subam sem que tenha havido um aumento na circulação monetária efetiva por meio da criação de crédito novo ou do desentesouramento de dinheiro guardado. O desentesouramento de dinheiro guardado não é sempre que ocorre, né? É a Dilma só que faz, tesoura o dinheiro dela na Câmara. Agora, a inflação monetária, para os lucros continuarem subindo continuamente, tem que ter contínua injeção monetária. Pode ir para a próxima. Se não houvesse expansão monetária, o preço total de venda de todos os bens produzidos, a receita agregada do conjunto de empresas da economia e o lucro agregado da empresa, inclusive o PIB da economia,
consequência, ele não subiria constantemente. Ele seria razoavelmente estável. Ele não oscilaria, seria mais ou menos constante. Por quê? Se por um lado as empresas estariam vendendo mais a menores preços, né? Teria uma receita aqui, ela estaria produzindo mais a preços menores, de forma que a produção a mais compensaria o preço a menos. E ela estaria pagando preços menores também nos custos, né, nos insumos, porque insumo é preço também, custo é preço. Então, de forma que a diferença entre receita e custo seria mais ou menos a mesma, fazendo com que as margens de lucro das empresas no agregado, não estou falando de uma empresa não, estou falando do conjunto de empresas, no agregado não mudaria muito, não teria aquele boom, entendeu? Porque esse boom só é possível com dinheiro entrando na economia, logicamente. É isso que eu queria falar, esse é o slide, pode passar. Então, com expansão, o que acontece com a expansão monetária? As margens de lucro no agregado são infladas. Por quê? As receitas tendem a aumentar mais rapidamente que os custos. Como grande parte dos custos é incorrida no passado, o valor monetário dos custos incorridos tende a ser menor que o valor das receitas correntes. O dinheiro novo está entrando, o preço está entrando, a receita dos produtos, os preços dos produtos que ela está vendendo está aumentando por causa da inflação, só que os custos foi uma inflação passada, preço passado. Então, quer dizer, quanto mais dinheiro vai entrando, mais aumenta essa diferença entre receita e custo, tende a inflar a margem de lucro das empresas no agregado. Assim fica mais fácil ter lucro, né? Que é o que os austríacos chamam de lucros de papel, que é ilusão monetária mesmo, do boom do ciclo, do início que o Daniel fala, do boom do ciclo, é causado por quê? Pelo quê? Por esse dinheiro que está entrando e está gerando esses lucros de papel. É um lucro não sustentável ao longo do tempo. É um lucro fake, digamos assim. E aí o que acontece? Esse dinheiro que está entrando na economia vai gerar uma demanda monetária, digamos, uma demanda artificial, que vai impactar o lucro das empresas no agregado, que são os lucros de papel, e que por sua vez vai afetar a economia real. As empresas vão achar que vão bombar, que vão produzir mais, vai aumentar as vendas no varejo, os gastos com bens de consumo duráveis vão aumentar, os investimentos vão aumentar. Só que no final, isso aqui não é sustentável. No final vai ter uma correção desse boom. Né? No final a demanda não vai ter oferta, ou não vai ter demanda para a oferta toda. Né? É engraçado que os keynesianos, a teoria keynesiana chama isso do espírito animal, do capitalista. Eles falam que o capitalista, sobreinvestimento, houve um sobreinvestimento. O que para os keynesianos é um sobreinvestimento gerado pelo espírito animal do capitalista, para nós austríacos é apenas a consequência de um estímulo artificial gerado pelos governos. Não, o sinal errado para o capitalista. É o sinal errado para o empresário. Nada mais do que isso, para a gente é tão claro isso. Enquanto para eles falam que é coisa do espírito animal, o cara egoísta, sei lá, que virou bicho, achou que... Recorre a argumentos impossíveis de serem refutados. Pertence ao domínio da psicologia. Mas aí você se refere aos keynesianos, os clássicos. Tipo assim, aí, quer dizer, toda a teoria econômica da década de 60 para cá parece que vocês desconhecem. Isso aí tem que ser um pouquinho mais... Não, o que eles falam isso, né? Sim, mas as próprias evoluções da teoria econômica depois disso, muitas coisas já foram incorporadas. Quer dizer, tem que ter cuidado com coisas como o discurso. Inclusive, o Mises escreveu em 1912, a teoria da moeda crédito, já mostrando como que a gestão artificial isso é 1912, quem sabe essa é a oficial estatal sobre isso. Existe um cuidado com o discurso, né? Às vezes a gente tem que ver. Eu não quis ofender eles, não, eu só falei que ele falou. Ele eu não sou keynesiano, não. Mas a questão é só mais uma questão de. É a questão do sobreinvestimento, aquela questão do sobreinvestimento que eles colocam, essa é a crítica. É delicadeza, né, no discurso. Tem que ser mais delicado. Tem que ser mais delicado. Não, sobreinvestimento. Então, pode passar, então isso aqui não vai ser sustentável. A gente sabe que isso aqui vai dar problema lá na frente.
Aqui é só para vocês terem uma noção da influência da moeda no PIB. Ah, o PIB cresceu, será que não foi por causa da inflação monetária? Olha o PIB aqui, olha o comportamento do PIB e olha o comportamento do M2 que está em vermelho. O M2 é aquele dinheiro lá que eu mostrei para você no início, que eles multiplicaram. Olha como evolui o M2, que é o dinheiro, que é o agregado monetário número 2, que inclui o M1 mais depósitos a prazo, e o PIB. Esse PIB está corrigido pela inflação? Tá, pela inflação. Então, isso aí mostra como o PIB hoje, calculado pelos governos, sofre influência da inflação monetária. Pode passar. E a Bolsa? A Bolsa, como a Bolsa está linkada com a economia real, se os lucros das empresas, as ações das empresas representam a própria empresa, né, um título de propriedade da empresa. Se os lucros das empresas estão subindo no agregado, a tendência é que as ações, os títulos de propriedade dessas empresas valorizem e o índice Bovespa valorize junto com elas. Então, há uma relação entre economia e bolsa de valores no seguinte sentido: a inflação monetária que afeta a economia real também vai afetar a bolsa. Por quê? Porque a bolsa nada mais reflete do que reflete esses lucros dessas empresas da economia. Esse é o ponto em comum entre inflação monetária e bolsa, economia e bolsa, né? A inflação monetária, o dinheiro e o crédito estimulam o PIB, como calculado pelos governos, e o mercado de ações simultaneamente, né? É uma causa e tem dois efeitos simultâneos, digamos assim, na economia real e na bolsa de valores. Pode passar. Sem expansão monetária, o que aconteceria? O Ibovespa, assim como os lucros das empresas permaneciam razoavelmente constantes ao longo do tempo, o índice da bolsa de valores também permaneceria razoavelmente constante ao longo do tempo. Às vezes até podendo cair com o aumento de novas emissões de ações, bonificação, subscrição, poderia cair o preço poderia até cair o índice da bolsa com o aumento com a captação, né, com o aumento de ações disponíveis, com as empresas colocando mais ações no mercado. Ganhos de capital na bolsa, se a gente tivesse um ambiente de emissão razoavelmente constante, ganhos de capital na bolsa seria muito mais difícil. Não seria só comprar lá e deixar subir, beleza, como é hoje. Você bota o dinheiro lá, ganha dinheiro, é uma maravilha. Nessa lógica aqui, se fosse a lógica sem emissão monetária, você teria que escolher minuciosamente que tipo de ação você ia comprar, que tipo de empresa você ia comprar. Você teria que ver se é uma empresa inovadora, se ela vai conseguir ser eficiente, se ela vai, né, se ela está expandindo sua fatia de mercado, se ela é fera. E assim você ganharia proporcionalmente mais receitas e lucros que as demais, se você escolhesse essa empresa. Uma empresa inovadora, você conseguiria ganhar mais do que a média. Isso aqui é só para vocês terem uma noção. Esse é um dos indicadores que eu acompanho. Em amarelo é o meio fiduciário e a bolsa está em vermelho. A ideia aqui foi tentar mostrar que há uma correlação entre esse indicador e a bolsa de valores também. Não sei se dá para ver essa correlação. Dá para perceber que há uma certa correlação entre as duas coisas. Quais são os índices? Oi? Quais são os índices? Meio fiduciário aqui. Meio fiduciário é em amarelo com a média dele, média móvel dele de 7 dias, em verdinho. E a bolsa de valores é essa linha vermelha. Entendeu? 7 meses, né? 7 meses, né? Essa aqui é um artigo que eu achei interessante, que mostra a relação na Alemanha do M1, lá do setor bancário alemão, com a bolsa de valores alemã, de 92 a 2012, com um lag de 8 meses de defasagem. Ele colocou um em cima do outro só para vocês verem a influência. Quer dizer, o M1 está em azul escuro e a bolsa deles está em azul claro. Quer dizer, olha como eles conseguem achar essa relação bem perceptível entre moeda, inflação monetária e bolsa de valores. Esse é o exemplo mais
mais legal que eu achei. Então, para concluir, o que a gente falou hoje, Bacen e os bancos comerciais criam dinheiro a partir do nada. O Banco Central, ele trabalha cria dinheiro na base monetária. Os bancos comerciais, a partir dessa base monetária, concedem crédito sem lastro a partir das reservas fracionárias, como eu mostrei para vocês. A gente falou também do conceito histórico de inflação. A gente percebeu que a partir de Keynes para cá, a inflação não passou a ser mais chamada de inflação como conceito de expansão da base expansão monetária, mas sim como níveis gerais de preço, aumento nos níveis gerais de preço, que para nós austríacos é apenas uma abstração estatística. A realidade é muito mais complexa do que isso. Para a gente também, a gente falou que a moeda não é neutra, ou seja, uma expansão monetária ela tem efeitos reais de curto prazo, seja na redistribuição de renda, concentração de renda, aumento da desigualdade de renda e efeitos gerando ciclos econômicos também na economia, fazendo com que ocorra momentos de expansão, booms e busts, que para a gente, nossa visão, prejudica porque desestrutura toda a economia, é um gasto de tempo, um desperdício. Também argumentei aqui com você que só é possível ter um aumento persistente nos níveis gerais de preço se estiver ocorrendo inflação monetária, se o governo estiver injetando dinheiro na economia, e que se houvesse uma quantidade razoavelmente constante de moeda na economia, crescimento econômico implicaria em queda dos preços. Aumento da produção implica em queda dos preços ao longo do tempo. Isso teria um ganho enorme para a sociedade. E ao final, acompanhar os indicadores monetários, na minha opinião, é a melhor maneira de antever os níveis de preços das ações e das variáveis reais da economia, que elas são influenciadas pela moeda. Esse é o recado que eu quis passar para vocês hoje aí, pessoal. Obrigado aí.